Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres de hoje. E para me acompanhar nessa nova série de cultos, tenho duas pessoas que amo de paixão. Pastora Sara. Olá. Pastora Olá. Kelly. E a gente vai conversar sobre... Lembra da nossa série? Você que tá chegando agora, não tá entendendo nada, eu vou explicar. A gente começou uma série de cultos visando alertar a todas as pessoas a importância de não sermos escravizados por características ou sentimentos que muitas vezes a gente acredita serem nossos, mas Jesus já conquistou na cruz a nossa liberdade, para que a gente não vivesse mais influenciado nem debaixo desse peso, né? Então, conversaremos, na verdade, sobre vários temas dentro do seguinte contexto: eu não nasci para isso. Jesus não morreu na cruz e te deu uma nova vida para que você viva debaixo dessa escravidão. E o tema que nós vamos conversar hoje é a independência. Você não nasceu para ser independente, você nasceu para ser dependente, e a gente vai explicar melhor através desse culto para que você compreenda o contexto. Vamos começar com você, Pintinha? Vamos nessa. Bora. Então vamos lá. O que você, né, começou a meditar a respeito, que você acha que é relevante a gente considerar dentro desse tema? Então, quando você falou a respeito do tema, eu fui ver a respeito da palavra em si, independência, né? E ela fala sobre a autonomia que o homem tem de tomar decisão de acordo com a sua vontade, com o que ele pensa. E pensando nisso, automaticamente me veio uma palavra confiança, que é o que se opõe à independência, quando a gente pensa em confiar em Deus. E aí, em Provérbios 3:5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, quando ele fala de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ele fala de você depositar a confiança crendo que ele sabe o que é melhor. E muitas vezes, quando a gente pensa em independência, eu vejo que é como se você tivesse... Muitas vezes a pessoa acha que não, né? Mas a resposta em que o homem toma ele expressa que ele não está confiando, porque eu sei o que é melhor. Da minha forma, ele decide da minha primeiro, maneira. né? Eu não vejo desse jeito. Não é bem assim. Não, se eu for por aqui, se eu for... Então, assim, o que comunica a Deus é que você não está confiando, você sendo independente, e automaticamente a gente lembra do primeiro pecado, que foi quando Adão agiu de maneira independente e comeu do fruto. E o que isso representa, né? Porque para mim, eu acho que a gente pode pegar a partir dessa primeira menção e pensar o que vai acontecer para sempre. Todas as vezes que a gente escolhe ser independente de Deus, a gente vai experimentar a morte, né? A gente vai experimentar a separação dele. A gente vai ser exposto ao perigo que é viver longe da bênção dele, né? E você, minha filha, o que Deus falou contigo? Eu também pensei nessa questão da morte, mas quando eu estava até orando sobre esse tema, me veio logo aquele versículo de João, que fala que se o grão de trigo cai numa terra e não morre, ele fica só. E aí eu fiquei nessa frase, ele fica só. E eu comecei a pensar que a vida independente, né? Claro que a gente está falando da nossa dependência diante do Senhor, a gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa depender de Deus em todos os nossos caminhos, mas eu comecei a pensar na minha própria vida que, ainda que eu dissesse, eu dependo de Deus, mas eu não vivesse a dependência do corpo de Cristo, eu estaria sendo incoerente, sabe? Sim. Então, quando eu li essa passagem e saltou aos meus olhos essa questão, porque a vida da igreja, o corpo de Cristo, ele te ensina a morrer em muitas coisas. Sim. Você começa a ser... eu comecei a pensar toda a minha história, de tantas coisas que Deus me tratou aqui dentro, de quantas coisas eu tive que me responsabilizar quando no meu temperamento, não, eu não quero me comprometer, não, deixa eu só pegar o que é divertido. E em tantas outras coisas que
a própria responsabilidade dentro da igreja vai fazendo a gente entender que a gente precisa negar a nós mesmos. E através dessa morte, já uma morte no Senhor, né? Porque eu entendo que é o corpo de Cristo que está me transformando, é o corpo bem ajustado, Sim. é o corpo bem consolidado, né? Onde eu preciso depender do meu irmão, onde eu preciso depender da minha autoridade, eu preciso sim ouvir a minha autoridade e depender do que ela fala e confiar e descansar sobre o que ela fala. E eu comecei a pensar que existem várias pessoas, né, e como nessa história de igreja a gente já vê tanta coisa, a gente começa a pensar que as pessoas, elas não conseguem entender esse lugar da independência no sentido de ter a revelação que o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e o corpo de Cristo, ele é a ferramenta para que eu possa manifestar Jesus nessa terra. Então, eu percebo, por um lado, as pessoas muito dependentes emocionalmente umas das outras, né? Elas querem estar junto num corpo, mas para suprir uma necessidade emocional, né? Não quero ficar sozinha, não, eu tô aqui na igreja, eu tô junto. E por um outro lado, ela também quer viver de forma independente, ou seja, não, eu estou aqui na igreja, mas ela pega só a parte que exatamente. convém. A pessoa, ela até conversando com o pastor Diego antes aqui, a gente fazendo um meeting lá com ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, a independência, ela fala de algo mais interior, assim, de algo intencional. Você pode estar num lugar, mas você é independente daquele lugar. Você não fazer prova parte do grupo, mas não ter essa dependência, né? De entender que eu preciso do outro, né? Entender que eu não vou alcançar o que eu posso alcançar em Deus, no sentido do que me está proposto, se não houver essa unidade, exatamente. né? E o que as pessoas querem, assim, né? A gente estava falando aqui antes de começar sobre idade e tudo. O que a gente quer quando a gente chega a uma certa idade? A gente quer ver frutos, né? Cada um na sua estação, a gente quer ver resultados. E quando a gente se depara com a nossa vida que não tem resultados, que não tem fruto, você começa a pensar assim, o que eu deixei de negar, né? Ou que grão de trigo é esse que eu fui, que eu não me permiti morrer para que eu pudesse dar fruto. Então isso ficou muito latente assim dentro de mim, porque se a gente se diz dependente da vida de Deus, eu jamais posso ser independente do corpo de Cristo. Concordo. Eu penso também que a gente, muitas vezes, a dinâmica, né? Nós somos como seres humanos, né? A gente tem essa tendência a querer se desconectar, né? A gente tem essa tendência. A natureza humana, ela quer o quê? Ela quer a carne, ela quer ser satisfeita. Então, muitas vezes, o corpo vai ser o ambiente em que a gente vai ser exposto, né? Com certeza. Vai ser o ambiente onde, o que você falou, você vai ser tratado. Porque na sua independência, você se preservando de ter comunhão, né? De interagir, você não vai precisar expor tantas coisas, né? Exatamente. E não tô falando aqui expor de sentar e vomitar a vida, né, para outra pessoa. Não, é realmente o conviver dos irmãos em unidade. Isso. Acaba aparecendo, né? Aparece um que é mais nervosinho, aparece o outro que é mais enjoado, o outro que tem mais frescura, o outro... E essa dinâmica, se a gente estiver pensando em como a gente vai viver de uma melhor forma para que a gente se ajuste e dê glória pro cabeça, a gente não vai ter essas ressalvas, né? Essas tentativas de se preservar, né? Mas eu fiquei pensando também muito nessa questão da independência, quando eu pensei, é que como que nós podemos trazer para a nossa vida com Deus essa consciência de o quanto nós precisamos ser dependentes de Deus primeiro, né? De quanto que para que haja vida em nós, a gente precisa depender dele. Não é a nossa criação, não é a forma como a gente foi apresentado às coisas, é o que Deus fala a respeito das coisas. E muitas vezes dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas deixando de usufruir de bênçãos. Porque existem bênçãos reservadas para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que o temem. E essa independência de Deus, eu acho que ela é a origem de toda essa ausência de confiança. Sim, verdade. Né? Porque eu não confio, eu acho que o meu jeito é o melhor, a minha educação é melhor. Há pouco tempo eu vi uma pessoa falar assim, eu ainda não encontrei uma igreja, eu sou cristã, mas eu ainda não encontrei uma igreja que me represente.
Eu falei, tá tudo errado. Tudo A igreja errado. não tem que te representar. A igreja tem que representar a Cristo. Ela tem que revelar o caráter dele. Ela tem que ser a manifestação da glória dele aqui na terra. Então, quando eu começo a me relacionar com o cabeça e com o seu corpo de uma forma independente, que é o que? A minha visão, o que eu acho, como eu vejo, como eu fui criada, como eu acho que Isso tem que aí. ser a igreja, né? A gente Perfeito. começa a deixar de usufruir do que Deus tem reservado pra gente. Eu gosto de pensar muito em Deuteronômio, né? Ele fala, se você ouvir, guardar e obedecer, essas bênçãos te seguirão. Isso aí. Mas também fala, se você não ouvir, essas maldições virão sobre ti. Então as pessoas têm lidado com a realidade espiritual de uma forma tão rasa que não tem tido essa responsabilidade de entender, eu preciso caminhar. E você vê que com é o tanto Senhor. resultado dessa falta de dependência de Deus, porque ela começa a dar lugar para sua própria independência e sua natureza humana, né? Você vê que uma vez eu vivi um caso de uma pessoa que ela falou assim, eu tô aqui desde o início na igreja e eu fui muito abençoada no início, todo mundo cuidava de mim, todo mundo me servia, todo mundo me amava, mas com o passar do tempo eu via que as pessoas não estavam mais falando comigo, que as pessoas, na verdade não era porque as pessoas não estavam mais falando com ela, na verdade ela que estava esquecendo do princípio, né, do primeiro lugar do Senhor, porque se ela tivesse realmente colocado o coração dela na presença de Deus, a dependência de Deus, ela seria totalmente suprida e ela seria agora um suprimento para o corpo de Cristo. Essa pessoa, Enquanto né? as outras pessoas que estavam fazendo isso com ela no início, na verdade as pessoas estavam sendo essas, que estavam suprindo mais as outras. E ela agora, parou. né, é aquela coisa do processo natural da vida, né? Quando a criança, Isso. ela precisa ser cuidada. Uma vez que ela já tem um índice de autonomia, agora ela pode ser uma Exatamente. cooperadora do cuidado. E amanhã, mais madura, ela pode cuidar, né? Então, muitas vezes eu vejo isso também, né? As pessoas estão nessa relação tão desprovidas desse lugar mesmo de compreender que a gente é um corpo, que tem uma função, a gente tem que funcionar. Eu acho que esse assunto está muito ligado com o anterior. Sim. Anda muito junto. Quando a gente fala da independência, a gente começa a ver aonde ele busca isso. Ele busca no próprio ego dele de satisfazer o prazer Sim. dele, de satisfazer a vontade dele, o Sim. projeto dele, o Isso pensamento dele. Então as pessoas têm muitas demandas ainda dentro dela, as suas agendas, Sim. né? E vive de maneira... Ela acha... Não, porque eu vou na igreja, porque eu tô no corpo, porque eu faço parte de uma rede, ela acha que ela não é mais independente. Porque tô junto com os irmãos. Sim. Mas ela tá no corpo, mas não é corpo. Se ela não for faz ligada parte. ao cabeça, né? Se ela não estiver sujeita ao cabeça, ela é um membro desconectado. Um membro desconectado é o que? Ele apodrece, né? Foi amputado. É. Quando minha avó foi, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Minha avó foi atropelada e ela perdeu a perna. E a gente teve que a gente não, né? Que eu era mais nova, mas foi meus tios que foram. Teve que enterrar a perna dela. É um processo igualzinho Nossa. de quando uma pessoa falece. Você tem que ir lá, você tem que enterrar o membro, você tem que fazer a papelada e tal. Então, realmente, houve a morte daquele membro, né? Da perna dela houve a morte. E muitas vezes a gente não olha para essa questão com essa seriedade, Prejuízo né? que Quando causa, a gente né? se desconecta do corpo, Nossa, a gente vai morrer. a gente vai morrer. Não vai ter mais sangue irrigando, não vai ter mais juntas para fazerem com que aquele membro se recupere. Encerrou, interrompeu. E se não houver essa figura na nossa mente, a gente achar que está bem não estando, né? É muito fácil. A Bíblia fala a respeito do ramo não estando conectado, ele seca. Ele É. lançado E o ramo fora. que é seco, ele é Eu cortado, separei ele é esse lançado versículo. fora. Então, quando a gente não tá, e faz a mesma analogia com o membro do corpo, você pode estar ali, daqui a pouco vai ser questão de tempo para você morrer. Assim como o galho, quando ele tá fora, é questão de tempo para ele não ter mais vida. Não tem Então, um assim, pé.
Perde a E utilidade, quando né? você falou você não nasceu para isso, e aí quando a gente pensa no resgate, como Deus me resgatou para ser enxertada num corpo, porque na verdade eu já estava morta. Sim, Isso E aí quando eu exatamente. sou enxertada e aquela vida começa a irrigar e fluir, aquilo flui de maneira que traz de volta A vida, né? a vida, eu tô simplesmente anulando, desprezando, invalidando tudo o que ele fez. Exatamente. Se a gente não tiver conectado de maneira ajustada e realmente conectado, não só perto, não adianta essa folha estar aqui, ela não está totalmente conectada. Se uma folha sai, daqui a pouco ela amarela, daqui a pouco ela apodrece, daqui a verdade. pouco Perde a vida, né? perde. Lá em João 15, né, que eu separei aqui, versículo 6, fala assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O benefício de permanecer em Jesus como cabeça, né, e ser enxertado nele, é de simplesmente nós orarmos e Deus realizar. E quando a gente está enxertado nele, né, a gente percebe que se ele é a vinha, quem vai nos dar a identidade com que a gente vai parecer é ele, É ele. né? Então a gente tem que ter esse lugar de entender que a gente não nasceu para viver desconectado. Em primeiro lugar, da presença, né? Permanecer nele é isso, Nele, é você ir à isso. presença, Exatamente. buscar estar com ele, ter intimidade com a palavra. Aí deixa claro que é a palavra. Então existe um ensino, existe uma voz, palavra, elas são faladas, né? Existe uma voz para nos instruir, para nos orientar, para nos advertir, para nos exortar, para nos apontar um caminho. Isso. E todas as vezes que a gente não permanece nela, a gente se desconecta da identidade que a gente teve acesso através do sacrifício de Jesus, né? Eu lembrei aqui de um texto lá de Salmos que fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? A gente foi chamado para ser essa nação feliz. E feliz por quê? Porque tem o Senhor como seu Deus. Né? Abençoado, tem na tradução, acho que na King James é abençoado. Abençoado é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente tem essa bênção sobre a nossa vida, a gente tem essa felicidade. E quantas vezes nós desprezamos por conta de independência, né? Já estou acostumada a viver assim. Muitas vezes acontece isso, né? As pessoas vêm compartilhar uma história e tal, falar: a vida inteira eu fui assim, mas você não precisa continuar assim, né? Existe um novo e vivo caminho proposto para você. Você pode entrar por uma nova estação na sua vida. Ah, minha mãe era assim, minha avó era assim, minha tia era assim, eu sou assim. Não, você é o interromper de algo na sua geração. Glória o sangue a Deus de por Jesus isso. foi derramado para isso. Sim. Para você dizer para as próximas gerações que você não precisa viver debaixo dessa escravidão. Então, tem tantos benefícios espirituais primeiro e naturais como consequência, liberados para nós como filhos de Deus, que a gente tem deixado de viver porque a gente tem dito: ah, não, esse é o meu jeito, eu gosto das coisas do meu jeito, eu sempre fui assim, e vamos nos tornando independentes dessa graça maravilhosa que nos foi dada através de Jesus, né? Então, queria trazer esse despertamento para que nós, né, sejamos como flechas inflamadas da parte de Deus para alcançar os corações que nos ouvem e despertá-los dessa necessidade de quererem estar mais conectadas com o Senhor. Em primeiro lugar, o corpo vai acabar acontecendo, porque quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente quer estar no centro da vontade dele. Então vai Ser acabar expressão acontecendo. dele, né? Fazer o que ele fez, A falar gente vai como ter a ele humildade falou. de falar: É isso olha, eu aí. não sei ser desse jeito, mas eu já entendi que é o que Deus quer, me ajuda, né? A gente vai ter a humildade de falar: na minha família nunca foi desse jeito, mas eu entendo que é dessa forma, então você pode me orientar, né? A presença de Deus, a gente tá, né, permanecer nessa presença, ela vai
trazendo essas mudanças dentro da gente, vai trazendo essas revoluções, né? E quando a gente menos percebe, porque o nosso olhar estava nele, né? A gente já está super conectado com saúde, às vezes em áreas que a gente achava que ia morrer escravo, né? Dessa dor pro resto da vida. Então, a intenção desse culto justamente era essa. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria só terminar com esse Efésios, esse versículo que fala assim, ó, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, né, o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Então é Cristo que é o cabeça, é Jesus. E a nossa vida sendo acrescentada, né? Nele. Precisamos. Minha irmã, meu irmão, que porventura está nos dando o prazer de estar conosco nesse culto, que você possa, ao ouvir essas palavras, né, compreender o quão importante é você estar conectado ao Senhor, né, ser Ele aquele que te traz o sumo da vida, que vai fazer com que você dê frutos, né, e frutos que permanecem, esse fruto santo que dá testemunho de quem Ele é, de toda a obra que Ele já conquistou para que você usufruísse e manifestasse a todos, né? E que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, seja experimentada na sua vida através do seu lugar de dependência dele, do seu espírito, da sua palavra. É isso. Deus abençoe e até semana que vem. Calma, Sara. Vou começar, Sara. Vai, se concentra, não esteja.